Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional aqui direto de São Paulo, onde o Colorado tem um desafio importante contra a equipe do São Paulo a partir das 4 horas desse domingo no estádio do Morumbi. O Colorado que ainda faz mistério em relação à escalação do time que entrará em campo logo mais. Alguns desfalques na lista de relacionados começam a dar um caminho do que a gente vai ver em campo hoje à tarde. Também quero falar, gente, sobre o 2024 do Colorado. Enlouqueceu, Colar? Não, eu tenho uma informação importante que diz respeito a Leandro Damião e Nico Lopes, além, claro, do Bruno Mendes, que é pauta do Inter para o ano que vem. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo eu já quero convidar vocês, né, a deixar o like, a se inscrever no canal, né? Tu fala aqui direto de São Paulo, onde o Internacional terá um desafio importante hoje à tarde contra a equipe do São Paulo. Um jogo clássico do futebol brasileiro, né? Inter e São Paulo já travaram muitas decisões, geralmente com final favorável ao Internacional para nossa sorte, né? Lembro da final de 2006, 2-1 aqui no Morumbi, gols do Rafael Sobis. Em 2010, derrota do Internacional 2-1, mas classificação para a final da Libertadores, com aquele gol de calcanhar do Alexandro. Há quem diga que aquele gol foi do Dali, mas enfim, o Inter classificou. Em 2020, né, aquele histórico jogo do 5-1, hat-trick do Yuri Alberto. Quem sabe hoje também um cenário positivo. Ano passado o Inter venceu aqui, né, 1-0 gol do Maurício, e encaminhou o vice-campeonato brasileiro naquela oportunidade. Hoje um cenário bem diferente, né? Quarta rodada do campeonato, competição recém começando. São Paulo vem de uma troca de treinador, né? O Dorival Júnior assumiu por lá. Há uma expectativa muito grande de casa cheia no Morumbi. Mais de 35 mil torcedores são esperados hoje à tarde. Há uma promoção, inclusive, de ingressos envolvendo a torcida organizada do São Paulo. Na compra de um adesivo, né, da torcida ganha um ingresso. Então, assim, é uma mobilização gigantesca, né? Porque o São Paulo precisa tirar o pé do atoleiro. São Paulo que foi eliminado no Campeonato Paulista pelo Água Santa, jogando nos pênaltis dentro do Allianz Parque, porque o Morumbi estava cedido para um show. Na Copa do Brasil, avançando aos trancos e barrancos, mas agora pega o Sport nas oitavas de final. E no Campeonato Brasileiro oscila, né? Vem de um empate em 1-1, perdão, contra o Curitiba jogando no Couto Pereira. A gente sabe que o Curitiba é forte candidato ao rebaixamento nessa temporada. Então é um resultado que não foi visto com tão bons olhos assim. Além de um empate em 0-0 contra o Tolima jogando na Colômbia, né? Então, assim, é um time que vem oscilando bastante. São Paulo tem um grande retorno hoje, que é o Jonathan Calleri, atacante argentino, que é o diferencial do São Paulo. Gostaria muito de ter o Jonathan Calleri no Inter, mas ele joga pelo tricolor paulista, tá? Algumas dúvidas no time, tá? Se joga o Gabriel Neves, meia uruguaio, que já esteve na mira do Inter, ou se joga o Luan, que inclusive renovou seu contrato hoje com o São Paulo, também foi especulado em algum momento no Internacional. Tentando projetar um provável time do São Paulo aqui com vocês, tá? Rafael, o goleiro, Rafinha, aquele mesmo, né? O Rafinha do Cavaco, o Rafinha da garrafinha, né? Do Gatorade. Na zaga, a gente tem ali o Arboleda, né, zagueiro, que está há muito tempo aqui no São Paulo, o Beraldo, que vem da base, e o Caio Paulista como lateral esquerdo. Aí no meio campo, né, tem por ali o Pablo Maia, o Luan ou o Gabriel Neves com o Rodrigo Nestor, e lá na frente o Luciano, que deve jogar, ou o Wellington Rato. O Luciano vem sendo muito contestado pela ausência de gols, né, nessa temporada. Do outro lado, o Alisson, ex-Grêmio, e na frente, como eu disse, o Jonathan Calleri, é o provável time do Dorival Júnior para hoje. Já o Inter, gente, chegou ontem aqui em São Paulo com ausências, tá? O Alexandre Alemão tem uma lesão muscular na coxa, não fica à disposição, assim como o Johnny, que tinha uma expectativa de estar relacionado para esse confronto, mas acabou sobrando, né? Não veio, né? Ainda sente um pouco de dor na região do quadril. Além dele, Lucas Ramos, Jean Dias também permanecem no departamento médico e não estão aqui, assim como Charles Arangues, que ainda não foi liberado pelo departamento de transição da equipe do Internacional. Como é que a gente pode projetar esse time do Inter, tá? Eu tenho algumas dúvidas em relação, especialmente, à abertura de meio campo. Lembrando que o Inter tem jogadores desgastados neste momento. Vitão e o René, em especial esses dois, o que deve dar uma brecha para Moledo e Taualara aparecerem entre os 11 iniciais neste momento. Provável time do Inter para encarar o São Paulo tem o Kehler no gol,
Dá para ser o John também, tá? Mas eu imagino que o Kehler vai atuar nesta partida, até pelas contestações que ele vem sofrendo. O Mano vai bancar o Kehler mais esse jogo, até por ser um jogo fora de casa, não ter vaia de torcida, aquela coisa toda, né? Igor Gomes na lateral direita, Mercado, Moledo e o Tauan Lara. No meio campo, Campanharo e mais um. Eu vou arriscar que o Mano vai manter o mesmo time, tá? Se o Johnny tivesse aqui, até acho que ele colocaria o Johnny no lugar do Maurício. Mas ele vai colocar então, na minha concepção, tá? Campanharo, Depena, Maurício, Alan Patrick, Wanderson e na frente o Luiz Adriano. Por que eu digo isso, gente? Porque o Baralhas poderia ser uma alternativa, o Matheus também, mas eu acho que ele não vem escalando, né? Ele vem mantendo uma linha de raciocínio nos últimos jogos, independente do adversário. Então eu imagino que vai ser pelo caminho esse que eu estou dizendo, a escalação do Internacional. Tá confiante no jogo? Deixa o teu comentário. Eu estou apostando em 2-1 para o Internacional, placar clássico aqui do Morumbi, certo? Quero dizer, gente, que hoje é domingo, final de semana, é um período que a gente está mais relaxado um pouquinho, né? Não é o meu caso, afinal tem trabalho domingo, né? Em especial quando tem jogo, mas tu fica mais com a família, né? Tu fica pensando mais, né, no que tu vai fazer durante a semana. E a dica que eu dou para vocês é pensar um pouquinho na tua segurança, na segurança da tua família e dos teus bens. E por isso eu estou falando da Multitec, né, que é referência em recuperação de veículos a nível nacional, tá? Então vamos pensar em colocar um rastreador no teu carro, né? Ela recupera o carro, a gente sabe que o índice de roubos de veículos é muito grande no Brasil, então você pode reduzir esse risco com a Multitec, e seguidores do Colar têm até 20% de desconto nos planos da Multitec, certo? Então chama eles, o link está na descrição do vídeo, entra em contato, tira tuas dúvidas, como é que funciona, tem plano empresarial, né? Tem empresa, os funcionários andam com carro, é sempre muito perigoso, tu pode cuidar via aplicativo, ou no teu celular, ou na web, né? Onde está o carro no momento, né? Acompanhar o gasto de gasolina, né? Via GPS, então é muito bacana, né? O serviço que a Multitec oferece, e eu estou deixando a indicação para vocês com desconto, então não vai perder, né? Conseguindo uma barbada para vocês, então entre em contato com a Multitec, o link está na descrição aqui do vídeo, beleza? Para a gente fechar, eu quero falar sobre o tema principal do vídeo, né, que é Leandro Damião e Nico Lopes. O pessoal da Revista Colorada trouxe durante a semana uma fala do Vinícius Prates, que fala, né, que os dois jogadores podem assinar pré-contrato e que o Inter sempre é uma possibilidade. Eu conversei com algumas pessoas no bastidor e o que me disseram é o seguinte: olha, Colara, a ideia do Damião e do Nico é voltar para o Inter. O plano A, se eles vão sentar assim, bom, não vou ficar no Tigres, o caso do Nico, e não vou ficar no Kawasaki Fronteira, o caso do Leandro Damião. Primeira escolha é o Internacional. O Damião, inclusive, já falou isso para nós, né, numa entrevista no Vozes do Gigante, e o Nico Lopes também, tá? Já conversei com pessoas ligadas a ele e ouvi essa questão. O que está acontecendo, tá? O Inter planeja, sim, né, começar a conversar na metade do ano por um pré-contrato. Por quê? O Leandro Damião é um ídolo histórico do Inter. O Inter namora o Leandro Damião há muito tempo. E todo mundo sabe que centroavante no mercado não dá para deixar passar, né? Quem tem o centroavante não libera tão facilmente, né? Ou vende por muitos milhões, ou ele deu errado e se libera aí para um clube menor, mas centroavante bom no mercado é muito difícil. E o Inter planeja uma investida porque o alemão vem despertando interesse de vários clubes de fora do Brasil, futebol japonês, futebol mexicano, próprio futebol brasileiro mesmo, né, também entrou em contato com o Inter, e o alemão é uma potencial venda que o Inter pode fazer, com um lucro absurdo, né? Afinal, o Inter não teve praticamente custo nenhum com o Leandro Damião, com o alemão, perdão, que é quase uma espécie de Leandro Damião, né, quando chegou, vindo do Avaí. Então esse é o principal ponto. Então o Inter tem interesse sim, né, em assinar um pré-contrato com o Damião, além do Nico Lopes, que aí entra na questão. O Maurício pode sair, né, um jogador que joga por ali, o Nico tem qualidade, eu sei que ele divide opiniões dentro da torcida do Internacional, mas é um jogador que tem qualidade, foi artilheiro do Inter em 2 temporadas, o River Plate quase levou, então um jogador que interessa ao River Plate também tem que interessar ao Internacional. Eu gostaria muito da volta do Nico nesse sentido, e o que me disseram é que falta só um pouquinho de insistência do Inter para ele chegar aqui em 2024. Gostaria do Damião? Gostaria do Nico? Deixa no comentário. Além, claro, do Bruno Mendes. Trouxe ontem a informação, né, e circula muito forte aqui em São Paulo também, da pedida do Bruno Mendes para renovar com o Corinthians. 10 milhões de reais em luvas, o que está afastando um acerto neste momento. Então, sim, são possibilidades que o Inter traça mais para o ano que vem. Para esse ano, o Cuéllar e o Valência são as possibilidades, além do Matias Rojas, esse correndo um pouco por fora.
Beleza? Deixa eu lembrar vocês, KTO.com, minha parceira aqui que me proporciona, tá nessas viagens, então te registra lá. Tu gosta do meu trabalho, te registra em KTO.com para não perder absolutamente nada dos jogos de hoje, né? Campeonato Brasileiro rolando, ontem o Fluminense empatou 1-1 com a equipe do Vasco e com isso o Inter pode chegar até na liderança do Brasileirão. Dependendo do que acontecer, né? O Botafogo precisaria perder para a equipe do Atlético Mineiro, jogando em BH, e também em jogos importantes envolvendo Palmeiras e Goiás, por exemplo, e o próprio Grêmio contra o Red Bull Bragantino. Então vai palpitar, tem que ser em KTO.com, código COLAR te dá 20% de free bet no teu primeiro depósito. Convido vocês para a partir das 2 da tarde estarem conosco no Vozes do Gigante, maratona abrindo direto do Mazá Esportes Bar em Canoas, né? O Ernest vai estar por lá, o Brião também, né? Uma casa muito bacana que nos acolheu, e eu vou estar direto do Morumbi. Então já me seguem nas redes sociais para ver bastidores, e a partir das 2 horas estamos direto do Salão de Festas Colorado, beleza? Aquele abraço e a gente se vê, gente. Tamo junto. Fui!